Boa noite, pessoal do YouTube. Meu nome é Eloy Hamaguchi, né? E eu tô aqui hoje para contar mais uma das ideias que eu tenho, que tem sido interpretar a Bíblia, né? E o capítulo de hoje é o Gênesis 28. E a gente vai ver a fuga de Jacó, né? E a escada que desce dos céus. Então, depois que o Jacó tinha roubado a primogenitura do Esaú, né? Ele ficou muito bravo com Jacó. Então a mãe dele, né, pediu para ele ir para a terra dos irmão dela para pegar mulher para ele de lá, porque ela não queria que ele ficasse com as cananeias, né? E bom, essa parte de não quererem ficar com a cananeia, né? Eu acho que teve um fato interessante, né, que não foi só a Guerra dos Poços, né, mas também quando o Isaac ia descer, né, ele foi proibido de ir para o Egito, sabe? E aí o que acontece? Eu acho que havia alguma briga entre os cananeus e o Egito que já estava rolando. Então o Abimeleque, né, ele abraça o Isaac como uma forma dele não chegar no Egito, por haver alguma competição com o Egito na época. Eu não sou historiador, mas é o que me leva a pensar, pensando nessa parte, né? E depois que o Isaac fica na Canané, né, realmente deve ter tido uma outra discussão por conta que o Isaac foi se fortalecendo, né? E aí eles tiveram aquela guerra dos poços, né? Além do que, parece que eu acho que esse povo cananeu, né, que eram os filisteus lá, eles já estavam bem adaptados àquela situação de fome, né? Tanto que eles conseguiram sustentar o Isaac mesmo nessa época de fome. Então, eu acho que assim, havia esse contexto, né, em volta deles. Bom, então o Jacó ele é enviado por Abraão, né, e Abraão abençoa ele para ele buscar o Labão, que é em Padã Arã, né, que é a terra do irmão da Rebeca, que é o Labão, né. Então ele tem essa missão de encontrar Labão lá. E o Esaú, que perdeu a primogenitura, né, ele fica um pouco chateado e ele não vai contra, né, os pais dele, né? Na verdade, ele tenta pegar não uma filha da Canané, mas ele pega uma própria prima dele, né, que é a filha do Ismael, né? O Ismael que é o primogênito de Abraão, tá? Pela própria Bíblia e também imagino pelos islâmicos, né? Só que os islâmicos, né? Para os islâmicos, o filho principal de Abraão, o que ia ser o sacrificado pelo povo, né? É o Ismael, não é o Isaac, né? Como os judeus contam, né? E também, mas eles contam também sobre a história da Sara ter tido realmente o Isaac depois que aqueles anjos visitaram ela, né? Mas aí a gente tem um nascimento de Isaac, né, associado a uma vinda de anjos, sabe? Para eu, eu acho assim, né? Para mim na Bíblia, né, tem outra traição depois, né, de uma esposa que também vai ser encoberta pela vinda de um anjo, sabe? Futuramente. Mas isso é só quando eu chegar nessa passagem, né? Vamos continuar a nossa passagem aqui. Então, e a outra coisa que fortalece isso que eu estou falando, sabe, é a atitude de Abraão, porque pela Bíblia, Abraão seria um pai largado. Ele fazia vários filhos com as concubinas e, tipo, dava um presentinho e tchau, né? Tipo, tive o que eu queria, sai com seu filhinho e deixa eu ficar com a minha esposa. Eu não acredito que. É meio assim, se você pegar a religião islâmica, né, o Abraão não seria um pai tão largado assim, sabe? Ele realmente cuidou do Ismael, né? Cuidaria do Ismael, né, que seria o filho mais velho, né? Assim, eu acho que como cuidava dos outros. E eu acho que essa versão ela tem um ponto forte um pouquinho na Bíblia, porque depois na Bíblia ela ela repete, né, que a história de Jacó e você vê que Jacó ele não abandona nenhum filho, sabe? Ele reconhece todos os filhos dele. E mesmo Isaac também, então esse abandono de Abraão para os filhos, de só fazer o filho e tchau, ele só é relatado na versão, né, da Bíblia mesmo. Não eu acho que nas outras eu acho que não é bem assim não.
Mas eu não li, né? Apesar que eu também não acredito, né? Nessa parte islâmica, também não acredito assim, tipo, essas coisas de anjo, essas coisas, né? Mas então é isso. Aí então Jacó partiu, né, para Berseba, né? E aí ele segue para Harã, né? E, e quando ele chega em Betel, né? Então ele vê, né? Ele sonha, né? Ele dorme ali naquele lugar, né? E ele sonha que tem uma escada, né? Que ela toca do céu, do chão, né? Vai do chão até o céu. E nessa escada sobem anjos, né? E aí aparece Deus exatamente do lado dele, no sonho de Jacó. E ele fala que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, né? E fala que aquela terra lá é uma terra sagrada, né? E ele vai dar ela para a descendência do Jacó, né? E aí é um aspecto particular do autor, sabe? E fala assim que a descendência vai ser como o pó da terra e ela vai se estender do oriente ao ocidente e do norte ao sul, né? Então a gente tem uma promessa um pouquinho diferente da que foi para Abraão no Monte Hebron, né? Agora essa promessa para Jacó não abrange só mais o Monte Hebron, né? Ele abrange do norte ao sul e do oriente ao ocidente, né? E quanto à descendência atingir o pó da terra, né? Eu acho que qualquer pessoa que nasceu naquela época deles hoje pode se falar que a descendência é como o pó da terra, né? E ele fala que todas as nações seriam abençoadas por Jacó. Esse negócio de todas as nações serem abençoadas por Jacó, né? Como é que eu vejo isso, né? Isso aí você pode falar para qualquer um. Por quê? Né? Eu dei ontem o exemplo da Coca-Cola que tinha a maioria dos postos do mundo, né? Então, hoje a Coca-Cola é uma empresa que ela abrange todo o mundo praticamente, né? Então, de certa forma, né, todas as pessoas podiam estar sendo abençoadas pela Coca-Cola, pela Johnson, né? Várias empresas, né, que os descendentes de de Abraão tiveram, né? Mas não só de Abraão, né, se você for considerar, né? A Bayer, por exemplo, é alemã, né? E ela também abençoou o mundo inteiro com o produto farmacêutico dela. Aí você pode falar também da Toyota, né? E isso é muito extensivo, até você mesmo, no que você faz. A gente pode estar hoje aqui produzindo um frango, que quem vai comer esse frango vai ser o Xi Jinping lá na China, e ele pode fazer uma lei lá que vai abençoar o mundo inteiro, ou está abençoando os chineses, né? Então, essa extensão de estar abençoando tudo, né? A Bíblia, ela quer colocar como uma propriedade única Jacó, né? Eu vejo isso um pouco de manipulação, sabe, do autor ali, voltando muito para Jacó. E esse autor que é Moisés, né? Claro que ele tem um plano lá na frente, né? Que vai ser contado depois. Mas assim, o que eu tenho para hoje, pessoal, é para a gente ver que todos nós, né, conseguimos abranger o mundo inteiro, sabe? O que a gente faz, a gente pode não perceber, mas é de importância mundial hoje, desde a globalização, né? Isso aí já acontece hoje, né? Que nem eu dei o exemplo, né? Eu produzo um frango ou uma fruta que eu produzo aqui, que vai para o outro lado do mundo, pode ser que seja o Bush que está comendo e vai saber, né? O mesmo Netanyahu come e aí ele sei lá, ele se emociona e larga aquela guerra em Gaza, por exemplo, ou o Putin e o Zelensky também, né? Ele resolve fazer as pazes, né? E então o autor, né? Ele querendo minimizar isso para uma pessoa específica, né? Eu acho que é uma certa manipulação, sim. Mas assim, é, é isso que eu queria levar hoje. Abraço, pessoal.